não precisa desse deslocamento tão grande assim, de tantos quilômetros para ir para Rio, São Paulo, Brasília, sul do país, não. Na nossa própria cidade a gente encontra exemplos maravilhosos de mulheres que movimentam todo o seu entorno. E aí, independente se é através de um trabalho solidário, se é através realmente de uma empresa, né? A iniciativa privada, que ela conseguiu movimentar o comércio, trouxe uma nova oportunidade para a cidade, ou vou mais um pouquinho a fundo, dentro da sua própria casa. Vamos combinar que a maioria de nós tem mulheres na família que, se não fossem por elas, a maioria das coisas já teriam desandado, já não teriam dado muito certo, não. E é justamente para falar a respeito disso, que é até o tema da nossa enquete de hoje, que a gente tem duas convidadas muito especiais. Preciso dar o meu boa tarde para elas oficialmente. Janiene Faria, diretora do Grupo Agora de Comunicação, muitíssimo bem-vinda, Jane. Obrigada, Michele, uma alegria, né? Mais uma vez estar aqui com você na 94. E trazer também um muito boa tarde, acho que já é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de receber a vice-prefeita Janete Aparecida aqui no estúdio da 94 Live. Muito obrigada pela disponibilidade, Janete. Prazer é todo meu, e eu que tenho essa alegria de estar aqui pela segunda vez, realmente assim, uma descontração, informação correta. Imagina. E essa voz maravilhosa que eu sempre repito isso, não canso de falar. Obrigada, que honra. E é uma voz maravilhosa que nós temos o orgulho de ter aqui em Divinópolis. Obrigada. Hoje a gente podia fazer de novo aquele fotobombing, igual foi no lançamento do Troféu Mulher Destaque. Tava eu batendo um papo, entrevistando a Jane, Janete chegou e a gente fez um... Foi um dos rios de maior visualização que a gente teve no perfil naquele dia. E não foi combinado. Não foi combinado. Só pra gente descontrair um pouquinho, porque a gente está falando hoje de um assunto sério, que é justamente essa valorização do trabalho feminino, né, Janete? Eu lembro que uma vez, em uma entrevista com você citou exemplos de dentro de casa mesmo, né? Da sua avó, por exemplo. E aí eu gostaria que você falasse se no dia a dia você tem presenciado, tido a oportunidade de presenciar mais incentivos, né? Não só ao trabalho feminino, mas ao posicionamento da mulher na sociedade, para que ela possa ser professora ou uma engenheira, ou se ela falasse, não, eu quero é ficar dentro de casa mesmo, que tenha pessoas apoiando. Você tem percebido isso no seu dia a dia? Eu tenho percebido que mudou-se muito o perfil. Todo mundo, às vezes, esquece essa mulher que você acabou de falar agora, aquela que fica dentro de casa, que faz opção por cuidar do filho, cuidar da casa, cuidar da família. Ela é tão notável quanto qualquer outra. Por quê? Porque pela escolha dela e não pelo desejo de terceiro, ela está fazendo aquilo que ela ama. E eu tenho visto isso, tem algumas amigas que fizeram essa opção e são muito felizes. Assim como tenho visto perto de mim, mulheres como Sheila Salvina, nossa secretária de saúde, por exemplo, que uma servidora pública que já está há 30 anos na prefeitura, pela primeira vez, já teve outros convites para assumir a secretaria e assumiu a secretaria agora e tem feito um trabalho brilhante. Então eu vejo exemplos de mulheres do nosso cotidiano que está perto de nós no dia a dia e assim que eu vejo como trabalhos fantásticos, transformadores. Janiene, eu quero que você reforce, né, para os nossos ouvintes, até porque a gente tem muito ouvinte de outras cidades, né? A 94 chega a 28 cidades, seja através dos 94.7 ou 94live.com.br, a respeito da sua determinação, né, de levar adiante o Troféu Mulher Destaque e falar assim, não, eu preciso dar continuidade, porque você de repente fala assim, existe um determinado empresário que a família está à frente daquela empresa há muitos anos, mas você teve um outro olhar, de não apenas valorizar essa mulher que vem de uma empresa que já está consolidada, mas também de abrir caminhos para que mulheres que estão começando mostrem o valor do seu trabalho. Isso, exatamente. Já na 17ª edição, né, nós estamos firmes e fortes e cada ano que passa a gente tem a certeza de que é melhor e que vale mais a pena. E, inclusive, esse ano tivemos algumas novatas, categorias novas, né, que e ela vai vir aqui, viu, Michele? Vai! Ela confirmou? Achei confirmou. Chique. Profissões novas que que as mulheres estão criando esses momentos, como a Janete disse. A mulherada não quer ficar parada, seja no trabalho, seja movimentando a economia, ou seja em casa, cuidando do seu bebê e, por que não, do seu marido. Eu acho fantástico a mulher que quer
ser a do lar. E eu tô pensando, quando a Janete falava, quem sabe a gente cria uma categoria nova. A gente não pode conversar muito com a Jane, não, porque a cabeça dela não para. Não para, não. E ela sempre vai trazer novidades. Adorei. Janete, eu queria também aproveitar, porque assim, quando a gente está diante de uma pessoa que traz tanto conhecimento, né, que tem uma experiência tão grande, a gente precisa tentar absorver um pouquinho, né? Acho que a Jane vai concordar comigo, da experiência e dessa expertise. Teria algum aconselhamento, alguma dica, alguma sugestão para as mulheres que estão nos ouvindo, independente se ela é uma estudante, se ela é uma profissional, se ela é uma dona de casa, de como que ela poderia se posicionar melhor, né? Se fazer ser ouvida, conseguir realmente encontrar o que é o desejo dela e não essa réplica do que é a expectativa do outro. Tem como você falar um pouquinho disso pra gente? Acho que a primeira regra é não abrir os ouvidos, é tapá-los, muitas vezes. Porque no caminho escolhido por muitas mulheres, você não vai ouvir incentivos. Muito pelo contrário, você vai encontrar com pessoas que querem fazer com que você desista. Vamos dar um exemplo enquanto locutora há anos atrás. Verdade. É um caminho do homem, não é um caminho para mulher. Sim. Você vai dar com o bico na água, isso não vai dar certo para você. Você vai trabalhar só com homem, que você vai estar fazendo lá. Teve de romper barreiras. Exato. Então, muitas vezes é tapar o ouvido para poder romper essa barreira, acreditar em si mesmo e com a certeza que nem sempre vai dar certo, mas você tentou. E se você tentar, você vai ser feliz mesmo não tendo realizado, porque você não desistiu. Você tentou e é o que mais importa. Então, esse é o primeiro conselho que eu dou para qualquer mulher que queira empreender, que queira entrar na política, que queira ter uma formação superior em determinadas áreas que muitas vezes são postas, que não são para as mulheres. Então, eu escolhi um curso que vou fazer direito. Não, mas já tem tanto advogado. Não, eu tenho que terminar aquele curso porque eu posso ser a melhor advogada dentro do ramo que eu escolhi para ser. Então é isso, é determinação realmente, muitas vezes tapar os ouvidos, porque tirando mãe que dá um conselho, aquilo ali geralmente com sexto sentido, dificilmente as pessoas vão te dar conselho para te levar a alcançar os seus objetivos. Vai ter muito mais gente para te puxar para trás. Excelente. Janiene, quer acrescentar alguma sugestão também à fala da vice-prefeita Janete Aparecida? Eu só reafirmo, vamos tapar os ouvidos e vamos seguir em frente. E olha, é o maior desejo de todas, né? Para que a gente realmente, às vezes, uma pessoa fala alguma coisa e naquele momento você deixa de ter uma oportunidade gigante, né, em prol daquilo ali. E se falar, e se não tiver, e se os ouvidos estiverem abertos naquele momento, vai para frente, segue. Desconsidera. Desconsidere. Perfeito. Agora, o que a gente não pode desconsiderar de maneira nenhuma é a qualidade do evento Mulher Destaque, né? Isso. Que você todo ano prepara com tanto carinho. Vai ser realizado mais uma vez no Salão Nobre do Divinópolis Clube no próximo dia 17 de maio. Sim. E conta um pouco a respeito de toda a infraestrutura, até para quem de repente estiver indo pela primeira vez, né? Não Sim. teve oportunidade de acompanhar, entrando naquele salão nobre, né? O que essas mulheres destaque, o que os seus convidados vão poder desfrutar nessa noite incrível. Então, nós já estamos com a decoração praticamente toda pronta. Hoje eu finalizo o cardápio com a Rosa. E a novidade, ano passado nós trabalhamos a magia, a noite mágica da Cinderela. Verdade. Né? Que todas as mulheres merecem essa noite mágica. E nós vamos trabalhar o dourado. Começamos já pelo traje das mulheres e a decoração. E lá nós iremos falar o porquê do dourado. Esse é bom porque ela deixa sempre a surpresinha pra gente. Janete, eu quero aproveitar também a sua participação aqui hoje na 94 Live para falar a respeito de como que você considera esse posicionamento da mulher de apoiar a outra. E aí vamos falar agora a respeito economicamente. A gente sabe que muitas das mulheres que topam empreender fazem isso não necessariamente porque elas estão com dinheiro investido e querem fomentar a economia, não, elas fazem por necessidade. E do quanto que às vezes a gente não enxerga a importância dessas mulheres que estão levando o alimento para dentro de casa, a possibilidade de um filho estudar. Eu tive a oportunidade de estar em Orlando agora há 2 semanas atrás. Inclusive, dei uma palestra em Orlando sobre o empreendedorismo e a mulher também na política. E vi o quanto lá tem sido feita algumas coisas maravilhosas com esse
empreendedorismo de forma conectada e cooperativa. Um dia eu quero falar sobre isso, porque eu vou trazer o modelo para Divinópolis. Mas o que eu tenho visto tanto lá nos Estados Unidos, vi em Ilhéus, na Bahia, e vejo aqui em Divinópolis. Mulheres que na maioria das vezes não começam os seus negócios porque sonhou em ser uma empreendedora. Exato. E sim porque muitas vezes para poder cuidar do seu filho em casa, mas não pode deixar de ter a renda, ou porque perdeu o emprego, ou porque sentiu uma necessidade do complemento da renda, mesmo trabalhando fora, começou a ser alguma coisa e daquilo ali realmente hoje virou um grande sucesso no negócio. Então você vê que a maioria dos pequenos negócios, mais de 62%, tem mulheres à frente exatamente por causa disso. E porque a mulher tem mais coragem. Nós temos menos vergonha, a palavra certa, de falar assim, não deu certo. Eu não vou morrer por causa disso, eu não vou pirar por causa disso. O orgulho é menor, né? O orgulho é menor. E tem que ser. As mulheres aí que estão nos escutando aí, se você é boa para fazer bolo, para fazer doce, tem uma mulher na subida da igreja Santo Expedito que ela faz um bolo de milho e colocou uma mesinha do lado de fora da casa. É o melhor bolo que eu já comi na minha vida. Tô fazendo propaganda de graça, não sei o nome dela não, tá? Tá aí o merchan. Tá o merchan. Quando você sobe ali, tava a mesinha dela do lado de fora e ela vendendo esse bolo. Ela não tá dando conta de assar tanto bolo que ela tem vendido ali. Por quê? Porque ela fez de algo que a arte dela, a mão dela produz, e hoje ela se tornou uma referência de um bolo tão gostoso. E assim começa o negócio de muitas pessoas. Nenhuma mulher começou praticamente porque sonhou um dia não vou ser empreendedora. A maioria são por esses motivos. E hoje com muito mais coragem, porque tem esse encorajamento. Nós estamos aqui encorajando outras. Verdade. E esse encorajamento é muito importante. Excelente. Janiene, você tem diversas histórias que você presenteou ao longo dessas 17 edições, né, do Troféu Mulher Destaque, de algumas mulheres que começaram realmente, não, eu preciso fazer isso daqui porque o marido saiu, o pai faleceu, enfim. E hoje em dia você vê, ou empresas que começaram mesmo como empreendedorismo, como um sonho, mas que tomaram uma proporção muito maior. Compartilha disso com a gente, por gentileza. Inclusive, nós temos o livro, né, Michele? Verdade! Ali dá muita história. Ali tem muitas histórias bacanas. E também, quem quiser adquirir o livro das mulheres, pode telefonar no jornal. A gente tem alegria de mandar para a pessoa como presente. Excelente. Né? E ali tem histórias que marcaram muito. Todas aquelas mulheres que contaram suas histórias aqui de Divinópolis, nós tivemos um primeiro contato com elas de 4 a 6 horas de prazo. Você teve presente, né? Sim. E a gente pôde absorver o máximo que conseguimos. Então, vale a pena ler, né? Porque são histórias realmente de mulheres de verdade. Pode. Claro. Eu vou dar um testemunho de como que foi a parte escrita, a minha parte. Eu cheguei e simplesmente ela me perguntou o seguinte: Janete, fala um pouco de você, desde quando você se lembra, desde que você entende por gente, ou sua mãe te contou sua história de vida. Eu contei minha história de vida desde nenenzinha até chegar a vice-prefeita. Caramba! Não é algo que foi o jornalista foi te perguntando, te direcionando e te respondendo, não. Para extrair aquilo que ele queria, não, né? Foi a história contada por mim, colocada com uma escrita que realmente mostrou o que era a história da minha vida. Isso foi de uma riqueza, isso foi de uma sensibilidade sua, Jane, que ela é impecável. E eu tenho muito que agradecer aí, porque foi fantástico. E quando a gente fala a respeito dessa história de vida, a gente às vezes se mira muito, né? Em exemplos estrangeiros, e às vezes histórias muito mirabolantes, a pessoa já nasceu com muitas posses, digamos assim mesmo, teve um caminho facilitado. E ao nosso lado, na nossa própria cidade, em especial, tem muitas mulheres que, se a gente conversar 5 minutos, você fala assim, caramba... É uma história de vida inspiradora, que serve de exemplo e que na maioria das vezes você pode até tomar algo para si, a pessoa te conta algo que você fala assim, poxa, posso também agir dessa forma, assim como, por exemplo, a Janiene teve o carinho e o cuidado de tratar a premiação do Mulher Destaque. Ela poderia simplesmente fazer uma votação convencional, com toda a seriedade que ela sempre faz, né? Imprime um material, entregue e pronto, acabou. Não, ela falou assim, não, peraí, a gente precisa realmente valorizar tudo isso que está por trás até chegar a esse momento de ser uma das mais votadas, né, Jane? Exatamente. Inclusive, a Janete, a nossa madrinha, ela acompanhou todo o processo e está
no grupo desde o convite do ano passado, né, Exatamente. Janete? Ela acompanha o nosso trabalho, porque a Mulher Destaque, Michele, não é somente a festa, não é somente a votação. A Mulher Destaque está em todos os cantos da nossa cidade e a gente, através desse grupo do Mulher Destaque, eu brinco muito, nós fizemos muitas pequenas ações. A Janete está lá e ela acompanhou durante um ano inteiro. Então, a gente continua o trabalho, não é apenas uma noite em si. Sim, com certeza. Já que a Janete deu um testemunho, eu vou dar um mini testemunho aqui também, se a Jane me permitir. Eu permito. Porque a primeira vez que eu fui indicada ao Troféu Mulher de Destaque, eu falei assim, gente, mas eu tô ao lado de X pessoa, né? Por exemplo, a Dani, da Diviníssima Alimentos, eu falei, mas nunca que eu tenho, né, a mesma paridade social, digamos assim, de me comparar com uma empresária que tem não sei quantos funcionários. E aí fui uma das mais votadas, fui a mais votada na minha categoria. Janiane me recebeu com o mesmo carinho e cuidado que ela recebe uma empresária que tem uma planta industrial com não sei quantos maquinários, com não sei quantos funcionários. E isso é muito precioso no mundo, desde todo sempre, mas talvez ainda mais hoje em dia, porque representa que realmente você e a sua equipe estão realmente de olho em cada uma dessas mulheres que concorrem, em cada uma dessas mulheres que são destaques e ganham a votação. Você não faz algo simplesmente para falar assim, eu estou fazendo um evento. Não, você faz algo que realmente pretende valorizar cada uma daquelas mulheres, né, Janiene? Exatamente. Parabéns. Obrigada. Eu que agradeço. Por falar nisso, a gente não pode deixar de citar aqui não, sabe? Tem uma mulher que ganhou numa categoria que eu não sei porque que ela ganhou, não. Talvez seja porque um hospital, há uns anos atrás, estava quebrando, mulheres tinham de ser levadas para outra cidade, para Belo Horizonte, para ter filho, porque é um hospital nosso que eu não gosto nem de lembrar, que eu choro. Eu também. Dentro de pronto-socorro, pessoas morrendo, e esse hospital, veio uma mulher para cá e transformou esse hospital na potência, que é o São João de Deus hoje. Talvez seja por isso, ou porque assumiu o hospital de Nova Serrana, por isso que sofre perseguição, porque nós temos mulher desse nível maravilhosa ganhando na sua categoria. Elis Regina, beijo. Maravilhosa. E aqui? Eu tava na categoria com a Elis, olha que honra. Que chique. Eu tava com a mulher reeleita não a B, olha aí pra você ver, Ellen, olha o nível das mulheres. Nível das mulheres. Então assim, Alexandra Galvão, Alexandra maravilhosa, primeira mulher está na frente da CID, teve aí na CDL, ainda continua no Conselho da Mulher Empreendedora. Então assim, nós estamos falando de mulheres fantásticas, e o que é que eu vejo nisso? Estar ao lado delas é uma honra. É uma honra. Eu vou te cortar rapidinho, porque você citou a respeito da Elis Regina. Eu falo muito de premiações, né? Sempre aqui na 94 Live, cinema, enfim, música e etc. Ela que também, estando à frente, conseguiu que o hospital fosse premiado na ONA. Gente, isso é uma premiação. É da cidade? Não, é uma certificação mundial, tamanha, a importância e a qualidade desse trabalho feito. A gente precisa valorizar quem está aqui. Eu fiz questão de citar isso aqui porque isso daqui deixa de forma ímpar. Sim. É ilibado. A votação não há o que se discutir. Ela é aberta no momento certo, online para todos, fechada no momento certo, e a votação você só consegue votar uma vez, você pode tentar votar outras vezes que você não consegue. Não vai. E a votação é aberta, é auditável pelas madrinhas, mas quem não consegue fazer tenta desmerecer quem faz. Exato. Mas o que mais importa para mim aqui é realmente que mulheres sejam reconhecidas em todas as categorias possíveis, porque nós temos mulheres realmente surpreendentes que são destaque em todos os cantos da nossa cidade. São mesmo. Eu vou compartilhar aqui uma questão. Teve uma ouvinte da 94 que pediu o link, a gente sempre coloca, né, nas redes sociais. Tamanha a sinceridade da votação. Ela virou para mim e falou assim: Michele, eu queria muito votar em você, mas são muitas as categorias, eu não tive tempo, não vou votar, mas saiba que eu acompanho o seu trabalho. Gente, isso é sinceridade. Verdade. Né? Então quem ganha, ganhou porque realmente alguém tirou o tempo, teve a disposição, pôde ficar ali, tinha um e-mail válido também, que é outra questão. Então assim, não há o que se discutir. Né? Quem às vezes faz com mais afinco a sua campanha vai ter um voto mais expressivo do que outras, ou em outras categorias, às vezes as profissionais que estão ali competindo estão num nível de excelência tão alto que a diferença de uma para outra é muito pequena. Exatamente. Tivemos isso, Michele, 0,1, que dá em torno de 7 votos. Então assim, se a gente precisa fazer esse reforço dessa credibilidade de todo esse trabalho bem feito, a gente faz, mas eu quero saber mesmo
É do look das duas, se já tá escolhido pra gente poder se inspirar também. Isso. O meu já tá. Já? Zéfora já colocou lá na linha de costura. Perfeito. O meu tá assim, né? Tá em que eu vou dizer? provas. Divano. Aliás, dizem que eu não repito roupa, não vou repetir não, tá, gente? Tá bom, novo, tá bom. vai estar lindo. E fabricação é lógica em Divinópolis, como eu gosto de levar para todo lado que eu vou, é fabricado em Divinópolis, porque aqui a gente tem confeccionistas, alta costura, nós temos modista, nós temos gente maravilhosa e a gente pode vestir muito bem vestindo Divinópolis. Adorei. Quero agradecer a disponibilidade tanto da Janiene Faria, diretora do Grupo Agora de Comunicação, quanto da vice-prefeita Janete Aparecida pela disponibilidade. E acaba que assim, a gente tirou todas as dúvidas, até as que a gente nem tinha pensado em sanar dos nossos ouvintes, a gente tirou hoje. Mas, se restar alguma, a gente traz novamente as convidadas especiais para falarem a respeito. Parabéns. Obrigada, mais Michele. uma vez pelo trabalho de vocês, pelo nome que vocês carregam com tanta honra e com tanta sobriedade. Obrigada de verdade. Eu que agradeço, obrigada aí pela presença, beijo para você, do prefeito Gleides também, e obrigado mais uma vez pela oportunidade, Jane, pelo carinho, tamo junto. Tamo junto. Jane, deixa por favor também para quem quiser acompanhar mais de perto o trabalho, né, do Jornal Agora, site, Instagram, como que entra em contato com vocês. Agoracomvocê.com.br. Adorei. Quer ver as outras edições, as fotos dos Mulheres Destaques? De repente você vai acompanhando alguma, né, das mulheres. Tem as fotos lá também, tanto no Facebook do Jornal Agora, quanto no site para você poder se inspirar. No Instagram. Isso mesmo, no Instagram também, que a gente está sempre publicando lá em Colab, Sempre. né? Muito obrigada, gente. Boa tarde para vocês. 1h40, bora com Pato Fu. A Fernanda Takai não é mineira, ela é do Acre, mas ela